Grato, Sandra, por teres aceitado o convite. Muito grato pelo teu serviço, por teres abraçado esta causa. Há dimensões da gravidez, do parto, da maternidade que me são inacessíveis pela minha condição de homem. Apesar dessa limitação, faço questão de abordar este tema porque sinto que, de alguma maneira, pode contribuir para que façamos escolhas mais informadas. E escolhas mais informadas contribuem para mudanças positivas nas nossas vidas e no mundo. Obrigada eu, António, pelo convite. É um prazer estar aqui e, portanto, vamos a isto. Quem é a Sandra Oliveira? Então, a Sandra Oliveira, isto no fundo tudo começa porque a Sandra Oliveira foi mãe. Portanto, antes de tudo o que possa interessar para esta conversa, surgem os meus 2 filhos, principalmente a primeira. Portanto, a Sandra Oliveira é mãe de 2 filhos e que sempre gostou de causas, sempre. E quando viu a oportunidade de juntar a área profissional com uma causa, não a perdeu. Pronto, e portanto há 20 anos que a Sandra Oliveira fez uma reconversão profissional e abraçou o ativismo na área do parto, da gravidez, para que se possa nascer melhor em Portugal e no mundo, de certa forma. Porque os portugueses espalham-se pelo mundo e, portanto, convém sempre não restringir isto a Portugal, porque o tema é abrangente e as situações, as lacunas que temos não são restritas ao nosso país, apesar de que às vezes em Portugal com alguma gravidade. Michel Audin dizia que para mudar o mundo é necessário mudar a forma de nascer primeiro. Essa é uma frase que muita gente gosta de evocar e que eu confesso que quando a ouvi pela primeira vez tive alguma dificuldade de atingir totalmente a dimensão. Passado estes 20 anos, o meu começo foi com o Michel Audin, portanto fui a Barcelona para estar com o Michel Audin, para ouvir nesta área do parto e para começar como doula, e realmente o Michel Audin tem uma visão do parto que procurou rasgar conceitos que estavam enraizados na medicina. E essa frase, no fundo, o que ele procura transmitir com essa frase, além desse tom poético que possamos sentir, o que ele procura dizer é que através do parto promovemos saúde pública e que a forma como cuidamos da gravidez e do parto tem uma projeção para a nossa saúde, muito possivelmente para o resto das nossas vidas. E, portanto, essa frase tem que sair do conceito poético, entre aspas, que nós todos gostamos muito de usar no movimento do parto natural, e colocá-la num patamar da normalidade no tema da saúde pública. Não há nada de errado com o facto de ser poético. Não, de todo. Poesia é a linguagem da alma. É, só que nem toda a gente atinge, não é? E, portanto, o patamar da normalidade às vezes não atinge o que a poesia quer transmitir, e portanto é só nesse nível que eu estou a dizer que às vezes é importante sairmos, e portanto como eu tenho este lado científico que eu gosto, não é? E que deu lugar ao livro Nascer Saudável, gosto de pegar nessa frase que eu levei algum tempo a descodificar e a perceber a dimensão que ela poderia ter para o mundo real, do dia-a-dia, da mulher que fica grávida, que não sabe nada sobre o parto, que fez um percurso académico normalíssimo, com literacia em saúde 0, e portanto o que é isto de que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E porquê? Porque a forma como fazemos os nossos filhos nascer pode-lhes condicionar a saúde para o resto da vida. E portanto é muito importante que as mulheres tenham consciência disto, e que portanto não é só uma
frase que o Michel Audin diz, é uma frase que é importante interiorizarmos como saúde pública porque quando não temos a forma de nascer como uma prioridade, estamos a prejudicar seriamente a saúde pública. No mundo atual, as pessoas de uma maneira geral vivem desconectadas de si mesmas, dos outros e dos próprios filhos. Será que a desconexão ou conexão começa logo no parto? A conexão tem que começar antes do parto. A conexão tem que começar na gravidez. Na gravidez, sim. E isso é essencial. É muito importante que quando começamos a olhar por uma mulher grávida, consigamos lhe trazer a consciência de que ela já não está sozinha, que ela já é mãe. Eu gosto muito de convidar as mulheres a isto, apesar delas ainda conseguirem fazer tudo, se quiserem fazer uma noitada, fazem uma noitada, se quiserem, mas a verdade é que elas já carregam um filho que já está a ganhar hábitos, que já está a receber informação de rotinas, de saúde, dependendo da nutrição que ela faz, do estilo de vida que ela tem, e portanto tudo o que sejam as ações das emoções que ela nutre, tudo o que sejam as ações da mãe, as emoções, os sentimentos, aquela criança vai ter um print de tudo isso. E é muito importante, por isso eu às vezes, e tal e qual como eu referi no livro Nascer Saudável, às vezes eu até prefiro não falar da gravidez e dizer-lhes logo o teu bebê, e não, porque a gravidez parece que é uma coisa mais abstrata, não é? E o bebê não é abstrato. E portanto essa consciência é muito importante, porque não começa no parto, tem que começar na gravidez, e se começar na gravidez vai ter impacto no parto, e depois o parto tem um impacto enorme no pós-parto e por aí afora. Os dias que correm é um tremendo desafio, porque grande parte das mulheres não está muito em contacto com o arquétipo feminino, não é? Está a viver muitos outros arquétipos, o arquétipo masculino, a mulher provedora, a mulher perfeccionista, a mulher que quer trabalhar até ao fim da gravidez, que quer manter o desempenho, e que não abraça essa bela e abençoada condição da maternidade, não é? Que é talvez o expoente máximo do feminino, não é? Da feminilidade, não é? Sim, o nutrir, sim. Cuidar de si mesma. Então, isso talvez seja logo um dos primeiros entraves à conexão consigo mesma e com a criança. Sem dúvida, porque socialmente criou-se um padrão feminino que cada vez mais, e se calhar com a chancela da igualdade, não é? Se procura colocar a mulher em pé de igualdade com o lado masculino e da sociedade. E isso é um erro, na minha opinião é um erro. E foi um erro que se calhar o próprio movimento feminista cometeu, na minha opinião. Eu também me considero uma feminista no sentido de defender o lado biológico do papel da mulher como mãe, como figura cuidadora, e que temos como exemplo os países nórdicos que o fazem e que protegem, e que não quer dizer com isso que haja desigualdades relativamente à figura do pai e que a figura do pai seja afastada de todo, de forma alguma. Agora, esta ideia de que a mulher tem que trabalhar até ao fim, tem que continuar a produzir, que gravidez não é doença, como eu procurei desconstruir no meu livro, não é doença, mas é um estado muito, muito peculiar, fisiologicamente, que acarreta esforços que a sociedade tenta chutar para canto, e isso não é justo para a mulher. Mas isso, no fundo, é assim em todos os nossos patamares e todos os nossos ciclos femininos, desde a menstruação, desde a menarca até à menopausa, não é? Portanto, a gravidez e o parto não é diferente.
não é diferente. Esta forma de estar socialmente com a figura feminina e não lhe querer olhar para as particularidades que temos, porque temos, não é? Porque geramos vida e porque podemos morrer ao gerar vida. Homem nenhum tem essa condição. Nenhum. Não há nada fisiológico que coloque a vida de um homem em risco. Nada. Nós mulheres temos. O parto é fisiológico, é lindíssimo, pode ser um momento de muita força, mas pode ser um momento trágico, e portanto todas nós que temos um bebê e que carregamos um bebê, há sempre, por muito que estejamos num país muito seguro, como felizmente vai sendo o nosso, sabemos que temos ali um momento que pode ser decisivo, não é? E que não é só dos filmes. Infelizmente acontece. Não há homem nenhum que tenha esta condição fisiológica e nós temos. E quando a sociedade não olha para isto, não, espera, temos que pôr esta franja da sociedade que são as mulheres no devido lugar que elas merecem, é triste e portanto por isso é que temos as sociedades como temos e que não cuidamos do futuro que são as nossas crianças, porque quando não cuidamos das mulheres não cuidamos das crianças e portanto estamos a ter o que temos andado a semear e é triste e portanto daí que eu olhei para esta causa como algo que tem mesmo que ser mudado. E uma das coisas que eu olho com muito orgulho e satisfação olho para a minha lista de mulheres que eu acompanhei como doula e vejo que tem uma percentagem elevadíssima. Eu não vou dizer números porque eu gosto de ser precisa, mas é um dos números que eu tenho que olhar, é a quantidade de mulheres que depois de serem mães e que se cruzaram comigo decidiram mudar de vida e sair desse registro das 9 às 5 ou até das 9, sabe-se lá até que horas, e filhos até muito tarde nos colégios e a trabalhar em horrores para pagar colégios e portanto conseguiram fazer o raciocínio certo e pensar, não, para que é que eu estou a trabalhar para pôr os meus filhos a serem cuidados por outras pessoas, se calhar, e tenho uma percentagem elevadíssima de mulheres que mudaram radicalmente de vida para poder ter um papel diferente na vida dos filhos e fazer esse investimento, porque no fundo é um investimento na vida delas e na dos filhos também. Talvez seja uma das contribuições mais importantes que nós possamos fazer para uma mudança positiva no mundo, não é? É ser um bom pai, uma boa mãe, não é? Sim, quando decidimos ser pais, tem que ser. Quando decidimos assumir essa responsabilidade, devemos ter isso como uma prioridade, pelo menos até determinada faixa etária, não tem que ser para o resto da vida, mas há uma faixa etária em que nós temos que estar muito predispostos ao sacrifício e portanto eu não gosto de florear que, lá porque és mãe, não tens que abdicar, não, temos que abdicar de imensa coisa, não vale a pena florearmos e romantizarmos, porque os primeiros 7 anos de vida de uma criança é de um nível de exigência que não há forma de florear isso e há que gerir muito bem as expectativas dos novos pais, porque quando lhes damos as expectativas de que não, vais conseguir ter tempo à mesma para tudo, não vão. Ainda bem que não. Esta condição de pai, no fundo eu vejo como uma iniciação espiritual, ou seja, desperta-nos para um estádio de consciência mais elevado, não é? Faz-nos sair do umbigo, não é? do nosso próprio umbigo, daquela visão mais egocêntrica da vida, para uma visão mais cosmocêntrica, não é? Mais altruísta. Pode ser, eu digo isso de outra maneira, é um novo patamar de noção de responsabilidade. Não há responsabilidade maior do que aquela de ter alguém que depende de nós a 100%. Uma coisa é nós sermos autónomos, com a nossa autodeterminação e decidirmos o que é que queremos fazer. E de repente termos um filho nos braços e perceber que já não podemos fazer o que queremos porque temos que respeitar as necessidades deste ser que somos responsáveis, sem dúvida alguma que é um processo de
transformação que é impossível de fugir dele. Com espiritualidade, com sentido cósmico, mas quisermos tudo é espiritualidade, não é? É espiritualidade. É a educação do ego. Na verdade, é a educação do ego. Espiritualidade. Mas é realmente um patamar de responsabilidade que não há. Pronto, e quando há a fuga dele, é porque estamos a falhar. Nesse papel. O que é que requer mais coragem? Parir em casa ou parir num hospital? Eu diria que isso é uma pergunta muito interessante. Eu diria que parir no hospital requer, se houver consciência e informação, no hospital requer mais coragem, por todos os desafios que se pode enfrentar, e requer mais determinação. Em casa requer maturidade para assumir a responsabilidade das decisões, porque enquanto que no hospital temos sempre a instituição, não é? A quem possamos de alguma forma incutir responsabilidades, em casa não. Em casa é muito mais difícil. Claro que há profissionais, sejam doulas, sejam enfermeiras, que terão que ser responsáveis mas a decisão, e infelizmente nos nossos hospitais, a nossa classe médica ainda não percebeu que no hospital também deve ser a figura do utente a assumir as responsabilidades. E, portanto, como ainda querem assumir este papel de instituição e de algum paternalismo, eu diria que em casa requer, acima de tudo, é maturidade. E no hospital, coragem. Eu tive uma filha no hospital e tive um filho em casa. E não tenho dúvidas nenhumas que a decisão de casa o que me exigiu foi mais maturidade, não foi tanto coragem, não, foi mesmo maturidade na decisão que estava a tomar e para todas as consequências que daí pudessem advir. No hospital é preciso muita coragem e dor, sem dúvida alguma. Eu admiro muitas mulheres que optam por parir nos hospitais, tendo em conta como eles estão, e que felizmente grande parte das que vejo parir fazem com muita determinação, e é assim que se faz a mudança nos hospitais, é com essas mulheres. Será que evitar a dor no parto é desperdiçar uma oportunidade? Sem dúvida alguma. De viver uma experiência quase mística, ou desperdiçar uma oportunidade de superação física, espiritual? Sem dúvida. É das coisas que mais me custa assistir nesta sociedade que temos, e como o teu convidado Paulo Borges falou e que eu desconhecia e aprendi com ele, o conceito de normose e normopatia. Portanto, temos uma normose, uma patologia de fugir da dor do parto, e isso é uma patologia gravíssima que estamos a ter a nível psicológico, e as mulheres estão a desperdiçar uma oportunidade única, que eu felizmente não desperdicei, e que por isso posso falar com alguma autoridade, que é sem dúvida alguma uma oportunidade única que nós devemos tentar, ok? Eu não gosto de passar a mensagem de que é sempre possível parir naturalmente. Não é. Não. Já vi muitas mulheres quererem e não conseguirem. E fico sempre muito emocionada quando penso nisto, porque nem sempre é possível. Mas, por princípio, sim, devemos querer tentar parir com dor, porque aquela dor é uma dor simplesmente maravilhosa. É uma dor única, difícil, muito difícil. Não gosto da linha de
substituir essa palavra por é uma onda, é uma... Não há, eu não substituo por nada. As mulheres que se cruzam comigo, eu não substituo esta palavra por nada. É dor. Dura, crua, mas de uma maravilha de sensação que não, e que eu posso explorar isso. Dor não implica necessariamente sofrimento, não é? Implica, não vale a pena florear. Não, implica. Há um momento mas em pode que sentir dor e alegria ao mesmo tempo, não é? Depois, no pós. No durante, há um momento de desespero. Está identificado fisiologicamente, é o fight or flight, e não vale a pena florear isso. Mas que é possível dela superar, porque ela tem intervalos, ela está feita fisiologicamente, é se calhar das criações da nossa mãe natureza, mais melhor perfeito. pensável, porque ela tem intervalos, ela é sem dúvida alguma, como eu falei no meu livro, é uma bússola, ela orienta-nos para o que possa estar a acontecer de muito bom e de muito errado. Porque sim, o parto pode ter situações muito erradas e de desvios e de necessidades do bebê diferentes da mulher. Mas quando tudo flui e quando está tudo alinhado, é sem dúvida alguma uma dor perfeitamente superável, difícil, exigente e que... a forma que eu costumo transmitir aos casais com quem me cruzo e que vou partilhar contigo, porque eu fiquei completamente fã da dor do parto, quando senti da minha primeira filha. E as histórias que eu tinha na família, principalmente da minha irmã mais velha, portanto a minha filha tem 24 anos, não eram histórias que eu ficasse assim muito animada com elas, mas... a dor do parto era algo que, por oposição a tudo o resto, nomeadamente a epidural era uma coisa que eu sentia, não, eu não quero aquilo, eu tenho medo daquilo, eu tinha mais medo da epidural do que da dor do parto. E ainda bem, porque realmente eu pude viver a dor do parto, apesar de um parto com intervenções, mas não tive fármacos para aliviar a dor. E o momento do expulsivo, a saída da minha filha, é um momento que eu nunca mais vou esquecer na vida. E que quando ouvi pela primeira vez o Michel Audin, e esta não é muito a minha linha, mas eu tenho que partilhar isto, vou partilhar isto contigo aqui nesta nossa conversa. A primeira vez que eu ouvi o Michel Audin falar em parto orgásmico foi no curso que eu fiz com ele. Eu fiquei, uau, espera, afinal foi isto que eu senti no parto da minha filha. E isto já tinham passado, portanto, quase 5 anos. E a sensação que eu tive do parto da minha filha, quando ouvi o Michel Audin falar em orgasmo, eu identifiquei-a. E pensei, realmente foi isso, mas não foi um orgasmo normal. Portanto, foi um orgasmo, um expoente completamente louco. E a partir daí, tudo isso fez-me querer perceber melhor o que é isto do prazer no parto. E realmente a sensação, e a forma mais simples que eu tenho para explicar aos casais, porque eu, se pudesse, para o meu bem-estar, e para o meu bem-estar mental, físico, eu, se pudesse, eu tinha no mínimo 2 filhos por ano, porque a sensação de superação que nos dá e que nos alimenta por meses, um parto natural, dá-nos aquela hormonalmente a sensação, eu consigo tudo, se eu conseguir isto, eu consigo tudo. Então tu achas que, de certa maneira, uma mãe que enfrenta o parto com coragem, com dignidade, com o mínimo de intervenções possível, forja uma espécie de armadura para as turbulências da maternidade? Ou seja, uma mãe que enfrenta o parto sem intervenções médicas está mais bem preparada para a maternidade? Hormonalmente, sim. Hormonalmente está, porque todo o complexo hormonal que é desencadeado no nosso corpo dá-nos exatamente isso. Psicologicamente isso é possível de ser superado, e eu vejo mulheres a precisarem de intervenções, e portanto quando eu digo eu vejo, é na minha experiência como doula, ok? Eu estou ao lado delas, estou a acompanhá-las, e conseguimos depois pegar
nas intervenções que foram efetivamente necessárias e porque foi respeitada, acima de tudo, claro que se o parto termina numa cesariana, todo este boom de hormonas não acontece, ok? De um parto vaginal e natural, ele não acontece, portanto, toda a intensidade da adrenalina, da oxitocina, das endorfinas, da dopamina, que pouco ou nada se fala e que é tão importante na nossa sensação de satisfação, nós não temos, ok? Mas temos outra coisa, se a mulher for respeitada, todas essas intervenções podem ser usadas a favor da sua força para um pós-parto. Claro que uma cesariana tem uma recuperação diferente. O problema acontece na dificuldade do início da maternidade, acima de tudo, quando a mulher não é respeitada. E quando a sua autodeterminação é anulada e não é tida em conta. Portanto, a ideia de que e sem fugir à tua primeira pergunta, que é para mim muito importante, estamos a desperdiçar oportunidades quando achamos que podemos parir sem dor? Estamos, sem dúvida alguma. Biologicamente, estamos. E estamos a desperdiçar pós-partos sem depressões, por exemplo. Estamos a desperdiçar pós-partos sem depressões porque naturalmente que estas hormonas, a oxitocina, porque são todas hormonas maioritariamente produzidas no cérebro e, portanto, como eu costumo dizer, as neurociências é que nos têm que vir explicar, não é a obstetrícia, é as neurociências é que nos têm que vir explicar o que é que a obstetrícia anda a fazer de errado nas mulheres e na saúde das mulheres e dos bebés, porque estas hormonas naturalmente não vão ser, se elas são segregadas pela mulher, mas o bebé também as vai receber, portanto isto tem um impacto em cadeia, mas a ideia de que se uma mulher não tem um parto natural já não vai poder receber a força, não, a gente pode converter as intervenções em força, é preciso é que elas tenham sido necessárias, o problema é que muitas vezes não são, esse é o problema. Faz-me tanto sentido esse sentimento prazeroso, não é, no parto. Do ponto de vista biológico, não é? Claro. Porque o homem e a mulher são tecnologias divinas, perfeitas, não é? Este biorobô, não é? É perfeito. E então receber um novo ser com amor, não é? Dessa forma, é o que me faz sentido, não é? Talvez seja mesmo essa a forma, não é? A forma de receber um novo ser, não é? Com essa grande dose de amor, essa grande injeção de amor, essa explosão de amor. Sim, e isso é fácil. O sorriso de uma mulher a seguir a parir sem fármacos é completamente diferente do sorriso de uma mulher que acabou de parir com fármacos. Pois imagino que tu tenhas acompanhado muitas mulheres, não é? 283. 283, uau, parabéns. Sim. E com certeza houve casos em que não houve nenhuma intervenção e casos em que houve muitas intervenções, epidural e cesarianas e afins. E provavelmente consegues perceber diferenças no estado emocional das mulheres que tiveram intervenção e nas mulheres que não tiveram, e como é que isso se manifestava no estado emocional delas, no que toca a comportamentos e reações? Isto, aquilo que eu observo, António, por um lado é gratificante no sentido em que confirma o que temos como melhores fundamentos científicos e, portanto, não vejo nada de grandes surpresas, tirando assim situações pontuais e mais práticas e que eu até fiz questão de não abordar no meu livro e alguns até que tenho vindo a aprender pós a escrita do meu livro. Mas os comportamentos são os normais e que estão identificados na literatura. Há uma maior dificuldade no vínculo, um parto intervencionado, o próprio bebê, a forma como
vai à mama para iniciar a amamentação, pode ter manifestações diferentes, pode ser mais lento, o crawl de rastejar, o rastejar que mãe nenhuma faz, não é? A gente quer é pegar nos filhos e agarrá-los, não estamos aqui à espera que o bebê rasteje para vir, e acho muito bem que não se esteja, pronto, mas existem estudos com imagem que nos mostram essa diferença e isso bate certo. Portanto, um parto intervencionado, e como é normal, não é? Um bebê que acabou de nascer, com fármacos, com uma ventosa, com os fórceps, não pode vir igual a um bebê que nasceu sem intervenção e sem ser forçado, uma epidemia que temos neste momento é a indução, que é o início do trabalho de parto. E, portanto, um bebê que o início do trabalho de parto não lhe foi forçado, naturalmente tem que fazer diferença. E se nós achamos que isto não faz diferença, está logo tudo errado, não é? É acharmos que a natureza está errada, estamos a questionar a nossa existência mais essencial e, portanto, há imensas incoerências na prática da medicina e no acolhimento que é feito no contexto hospitalar, maioritariamente. Não quer dizer que em casa não haja coisas erradas, está bem que isso às vezes também há muita ideia, não, no parto em casa é tudo fantástico. Não é. Isso depende do profissional de saúde e da prática que ele tem, portanto pode-se cometer coisas graves em casa também. E da própria maturidade, não é? Também, sim, também. Das pessoas em casa, não é? Claro, sim, mas no que toca às práticas, não é? Porque a pergunta vem mais nesse sentido e a forma como a mulher se sente tem a ver com o respeito com que é tratado. E, portanto, a ideia de que isto é uma coisa que acontece à mulher, não é algo que a mulher possa decidir isso tem que acabar, não é? E a propósito de decidir, nos hospitais há consentimento informado em relação à epidural, por exemplo, às implicações que a epidural pode ter no bebê e na mulher? Em Portugal? Em Portugal. O consentimento informado na perspectiva deles existe, na minha não. Porquê que na minha não? Porque dar um papel a uma mulher a assinar quando ela está com dores, isso não é consentimento informado. Portanto, eu sou uma defensora de que os consentimentos informados dos nossos hospitais devem estar todos online, disponíveis para ser lidos a qualquer momento da gravidez e não no momento da intervenção. Porquê? Porque o momento do parto claro. É um momento de dores, é um momento de muita vulnerabilidade. É biológico, faz parte, mas é de muita vulnerabilidade. E dar consentimentos informados a ler às pessoas em momentos de vulnerabilidade é algo que não é uma boa prática. Não é uma boa prática e, portanto, eles acham que fazem... Mas mesmo nesse documento, há informação sobre os riscos? Claro, porque há uma medicina defensiva. Mas mulher nenhuma vai decidir consoante isso. Quando está com dor e em situação de sensação de desespero e em sofrimento, porque sim, pode haver sofrimento além os limites. Quando tu me perguntaste, mas não é sofrimento? Não é sofrimento, mas é um sofrimento que está aqui. Pronto, é um sofrimento. Todos nós temos a nossa capacidade de gerir o sofrimento e depois temos os nossos limites e temos além os nossos limites. E, portanto, há um momento em que há um sofrimento que está dentro daquilo que nós consideramos os nossos limites. Podemos ir um bocadinho além e às vezes vai-se bem além. Quando já se está muito além, aí não há consentimento que a mulher esteja a ler com qualquer tipo de droga afeta a criança e a consciência da mãe, não é? A consciência da mãe, não. O que é que queres dizer com consciência da mãe? A sua consciência corporal, não é? A conexão, sim, isso, claro. Sim, claro. A conexão com o seu corpo, como criança, não é? Sim. Que tem impacto no corpo, tem. Com o processo do parto, não é? Sim, claro que sim. Interfere. Não vale a pena pensarmos que não. A partir do momento em que entram fármacos, tudo vai ter interferência, tudo vai ter impacto e perde, ao contrário do que se pensa, a medicina tem por princípio que com o fármaco a gente tem controle na situação, mas não tem.
É precisamente o contrário. O problema é que, enquanto que as contrações endógenas, a dor da mulher é ela que está em controlo, quando entram os fármacos, são os médicos que estão em controle. É a medicina, é a parte clínica que está em controle. E, portanto, é preferível. Desencadeia um círculo vicioso de intervenções. Claro, claro. De intervenção e de autoridade. Porque como se entra no regime da prescrição, parece que quem tem autoridade é quem prescreve. Quando não é assim. Quem continua a ter autoridade é quem está a receber e que se tem o direito de negar, se tem o direito de pedir para adiar. Eu ainda esta semana, na segunda-feira, assisti uma mulher a lhe recusarem cuidados de vigilância de gravidez porque ela recusou uma indução. Nós em Portugal estamos assim, isto é muito grave. Temos violações de direitos básicos da nossa Constituição por parte de profissionais. Eu não vou dizer que são das instituições, porque isto não são as instituições, isto são profissionais que fazem abuso de poder da instituição e que dizem o nosso protocolo é assim. E depois valem-se do quê? Por exemplo, neste caso que eu até testemunhei, valem-se que a mulher está grávida. A mulher tem um bebê na barriga e a prioridade dela é proteger aquele bebê, não é debater-se com aquele profissional. Não é fazer-se valer da sua autonomia e da sua autodeterminação. Lá está. Ela já entra naquele registro que tu falavas de transformação, em que ela não está ali por ela. Ela está ali pelo bebê. E como está ali pelo bebê, esta mulher, por exemplo, eu disse-lhe, ok. É um momento de extrema vulnerabilidade. Claro. E, ok, Sandra, eu não quero mais... Não vou fazer indução, mas também não vou continuar a debater-me para ter vigilância. Quando o correto era que a gente se debatesse para que ela tivesse vigilância. E dissesse ali naquele momento àquela médica, então agora mostre-me o protocolo, que venha à sua chefia confirmar o que você está a dizer. Isso era o que nós deveríamos conseguir fazer, mas eu sei que não faz sentido, porque a prioridade é aquele bebê, não é pormos aquela mulher em tensão, em stress, para se debater com um profissional que está a fazer abuso de poder, e eles valem-se disto. Valem-se disto na gravidez, no parto e no pós-parto, porque, por exemplo, esta mulher, Sandra, a seguir a este parto eu vou fazer ativismo. Eu disse, vais. Já sei que não, é difícil fazerem, porque tem um bebê nos braços e a prioridade tem que ser essa, lá está. Nós temos que saber conduzir as nossas prioridades e passamos de mulheres, filhas da nossa mãe, a mulheres, mães e protetoras do nosso filho. Portanto, todos as nossas vontades vão ter que ser postas de lado e, como eles costumam dizer, ok, esse ativismo fica para mim e quando tu quiseres pegar nele, nós fazemos juntas, mas eu já sei que vai demorar. E demora, e ainda bem que demora, porque a prioridade é aquele bebê. É a saúde pública daquele bebê convertida a partir dele. E, portanto, é por isso que nós em Portugal temos este atraso, porque é muito difícil como massa de cidadania fazer a mudança, porque é uma franja muito vulnerável, mas não há dúvida nenhuma que as poucas mudanças que temos foi muito fruto do que as mulheres têm vindo a fazer, e é com tristeza que eu vejo que os profissionais de saúde, com alguma exceção para a classe de enfermagem, mas a classe médica tem feito muito pouco ou nada, mas mesmo muito pouco. Há assim uns exemplos que são exceção, mas são muito tenues, e portanto temos muito por mudar. Há muito trabalho por fazer. Há muito trabalho por fazer em Portugal. Eu ando nisto há 20 anos e é uma sensação de... Eu não quero ser injusta com quem possa estar a ouvir e que possa sentir, Sandra, porque realmente de 2005 para este ano, sim, temos um Hospital da Póvoa que é um exemplo, é um exemplo europeu, que já serviu como projeto exatamente piloto para dar a conhecer a outros países, mas é só um. Assim, com todas as práticas bem definidas, com uma filosofia de cuidados, só temos um.
Só temos um hospital em Portugal que permite mais do que um acompanhante, e isto é um exemplo gritante do atraso que nós levamos. É muito difícil. Mas para se levar a cabo essas mudanças, talvez seja necessário levar o conhecimento às pessoas, não é? Têm que ser elas a exigir, não é? O problema tem que ser elas a exigir. Sem ou seja, é uma mudança que é de dentro para fora. As pessoas têm que se empoderar primeiro, não é? Sim, mas o problema... Estar mais informadas. Sim, e as mulheres já o fazem. A questão é que fazer essa mudança, imagina, num momento de parto... É que estamos a falar de um momento crucial, de dor, eu ainda esta semana tive de volta do tema da monitorização do bebê, a propósito de uma série de publicações que estou a fazer sobre o nascer em casa, sobre o parto em casa. E a monitorização do bebê em casa é feita com base nos melhores fundamentos científicos, e no hospital não. No hospital continuamos com uma má prática, que é o o CTG. E eu dou comigo a pensar, se calhar está na altura de nós mulheres começarmos a dizer, eu não aceito o CTG. Só que nós temos uma classe médica que acha, um dia isto vai mudar, porque quando uma mulher que eu acompanho disser, eu não aceito um CTG e quero um Doppler, ela vai ter que ter o Doppler, porque legalmente eles não podem recusar. E uma mulher em trabalho de parto que diga, eu não quero um CTG, eu quero um Doppler, é um direito que lhe assiste. Porque não é um pedido espatafúrdio, é o pedido cientificamente mais correto de fazer, é a melhor prática possível. E como é que nós ainda não conseguimos ter isto em Portugal, quando está descrito na literatura sendo a melhor prática possível, já existem consensos publicados nas melhores revistas de obstetrícia, com sites, com tudo, com exemplos de vários países que já o fazem. E nós em Portugal temos uma classe médica que evoca que somos muito bons, e lá está, fazem uso e abuso da falta de literacia das pessoas comuns, porque as pessoas que me procuram, com todo o respeito, por norma fogem do normal. São pessoas mais informadas, com maior sentido crítico, que procuram com a sua autonomia e a sua autodeterminação e que encontram a informação. Mas a maioria dos portugueses, nós temos ainda uma grande quantidade de iliteracia em Portugal. E isso faz toda a diferença nas práticas e na conduta que os próprios clínicos têm. Por todos esses motivos, será o hospital o lugar ideal, quer dizer, com exceção do da Póvoa, será o hospital um lugar ideal para o parto? Em casa não haverá um ambiente de maior intimidade, de respeito, claro, afeto? Sem dúvida alguma. Em casa, os hospitais deveriam criar os ambientes. Proporciona à mulher as condições ideais, não é? Porque sem dúvida alguma. Se a mulher não se sentir segura, não é? Respeitada, amada nesse momento, tudo fica mais difícil, não é? Naturalmente. E portanto este lado clínico do parto tem que se alterar, porque o que dá respeito à fisiologia do parto e à sua natureza é exatamente o ambiente de família e a prioridade do que se tem que recriar, e a segurança que o hospital oferece é possível de oferecer com base na segurança. E nós temos, e com base nesse ambiente familiar. E temos exemplos, para além do da Póvoa, temos o Hospital de Famalicão, que recriou e que tem um espaço super agradável de entrar. Nós entramos naquele espaço e sentimos, poxa, até na minha casa eu gostava de ter este ambiente. Isto de verdade, digo isto com toda a honestidade, porque foi o que senti quando lá entrei. E portanto, isto não é só, isto não é uma invenção portuguesa, isto não é uma moda portuguesa, isto é mais do que vulgar em muitos outros países, em que percebeu-se que o ambiente do hospital para o parto não pode ser um ambiente ascético como é
para todos os outros serviços da saúde. E mesmo os outros serviços da saúde já estamos a perceber que se queremos cuidar melhor e que as pessoas recuperem melhor, temos que largar esse lado ascético e limpo e clean, e limpo sempre, mas não com o ar frio que os hospitais têm. Portanto, nós todos recuperamos muito melhor com alegria, basta vermos o exemplo com calor humano, e, portanto, o parto em casa, António, deixa-me só garantir isto. O lugar de parto melhor é aquele onde a mulher se sinta mais segura, ok? E para muitas mulheres será em casa e para muitas será no hospital. Numa perspectiva científica que eu gosto sempre de referir, a ideia que se procurou criar de que o lugar mais seguro é o hospital, não estamos a ter essa confirmação dos estudos científicos possíveis de fazer. E das estatísticas, não é? E das estatísticas, quer dizer, das estatísticas, eu, por exemplo, se olhar para a minha estatística, para a minha, dos meus 283, o lugar mais seguro continua a ser o hospital, ok? Porque é o fim de linha. Okay? Porque é o fim de linha e porque a situação mais trágica que tive foi em casa, okay? Não foi no hospital. Agora, a questão é que a ideia de que os partos hospitalares são mais seguros para todas as mulheres, não. Isso não há prova nenhuma que assim seja cientificamente. Cientificamente temos que ter algum cuidado, porque não é possível fazer estudos dos de melhor qualidade, os chamados estudos de controle randomizados nesta área, porque mulher nenhuma aceita não saber onde é que vai parir. Portanto, os chamados estudos cegos no parto não são possíveis. E atualmente a comunidade científica está a perceber que, para dar resposta a esta pergunta que tu me fizeste, qual é o melhor lugar para parir, só com base em estudos de observação. E, portanto, isso é uma mudança que tem que existir nas revisões sistemáticas para se poder responder a isso nesta vertente científica. Se quisermos ir para a vertente pessoal, para a decisão individual de cada um, é onde a mulher se sentir mais segura. Onde a mulher se sentir mais segura é, à partida, correndo tudo bem e estando tudo alinhado. Sim, bebê, mãe... A mãe e o bebê estão na mesma piscina emocional, não é? Nem sempre. O bebê tem necessidades diferentes da mãe. O bebê é um outro ser. Sim, não é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu quero dizer é que o bebê sente tudo o que a mãe sente. Sim, isso sim. Pronto, há uma ligação muito íntima, não é? Ou seja, partilham o mesmo corpo astral, o mesmo corpo emocional. Sim. Não é? Sim. Ou seja, se as emoções fossem águas, estariam na mesma piscina. Sem dúvida. Sim, nesse sentido. É nesse sentido. Sim. Então, se a mulher se estiver sob stress, se estiver tensa, estressada, não é? Assustada, o bebê vai estar a sentir também. Então, isso há de, enfim, afetar todo o processo, não é? Há de ser um entrave, não é? Há de ser um... Claro que sim, claro. Não, isso é um dado que só não sabe quem não quer, e seja de uma forma empírica, seja de uma forma intuitiva ou científica, porque isso não há volta a dar. E com alguma frustração, às vezes eu assisto a médicos a nos ridicularizam-nos, por exemplo, quando nós temos esta visão, e eles acham, quando é completa, é tão fácil de perceber, por exemplo, neste aparelho que eu referi do CTG, quando uma mãe não está bem, como os batimentos cardíacos do bebê refletem isso. Eu já vi isso várias vezes, mas eles não acreditam. Às vezes é quase anedótico perceber como a medicina se fixou cegamente nas tecnologias e olham para nós mulheres que vamos parir como adereços.
nós parece que somos adereços. Eu já presenciei situações, por exemplo, e acredito que algumas mulheres que me vão ouvir vão se identificar, de o CTG, as mulheres estarem cheias de contrações, o CTG não registar e, portanto, o médico não acredita que ela está com contrações. E o contrário. E o CTG estar a registrar contrações, a mulher não está a sentir nada, e o que está certo é o CTG. Assim, outro exemplo que é muito engraçado e que acho que é importante referir, como, por exemplo, as datas previstas de parto. Às vezes eu tenho situações muito engraçadas, porque a data prevista de parto, com base naquilo que a mulher sabe que foi o momento, às vezes não cruza. Mas os médicos insistem que não, ainda agora ouvi isso esta semana. Não, o que é correto é a data da ecografia. A data da ecografia até pode ser uma data em que o marido nem estava e que nem era possível ter havido relações sexuais, mas para o médico aquela é que vale. Isto é inacreditável, como é que nós chegamos... Se o marido não estava, é suspeito. É suspeito, exatamente. Eu às vezes digo, quando chego com as mulheres ao hospital e que são estes os casos, e digo, olha, nem vamos questionar isto, porque se há coisa que eu não quero assistir é esta conversa conjugal. Portanto, por favor, vamos assumir a data da mulher e do casal, porque isto é ridículo. E eu já vivi isto nestes meus 20 anos, se calhar à vontade, mais do que uma mão cheia. E eu pergunto-me como é que chegamos a um ponto da medicina de acreditar que uma máquina com dados numéricos, matemáticos, pode saber mais do que uma mulher que teve, abrir as pernas, que teve que fazer amor, teve que ter prazer, espero que um orgasmo, mas nada disso é válido. O que é válido é o que a tecnologia diz. Como é que chegamos a este ponto? Como é que desvalorizam a nossa autodeterminação e conhecimento dos nossos mais vazios, que são os nossos dias, o nosso dia-a-dia, quando fizemos, como é que fizemos? Quer dizer, isto é ridículo, talvez, chega a ser ridículo. Talvez pela mesma razão pela qual se agendem os partos em função da disponibilidade da agenda dos médicos, não é? Ora, aí está, e neste momento já nem é só dos médicos. E das próprias mães. Também temos isso, não é? Também temos mães que às vezes querem que os filhos sejam de um determinado signo. Ok? Felizmente ainda não me calhou, mas elas existem. Ok? E, portanto, há todos os lados possíveis. Mas se calhar se procurarias esclarecer essa mãe? Naturalmente. Entre ser do signo X ou o bebê decidir quando é que nasce, claro, para a saúde do bebê, não tenho dúvida nenhuma, com todo o respeito pela astrologia, não tenho dúvida nenhuma que é muito mais importante para a saúde do bebê e para a nossa saúde pública, que seja o bebê a decidir quando é que vai nascer, independentemente se é Gêmeos, se é Escorpião, se é Sagitário, ou se é um número 11, ou seja, preciso largar o controle. Naturalmente, não é? Todas estas ferramentas que nós podemos ter, da astrologia, da numerologia, seja do que for. São ferramentas valiosíssimas e que não estão em causa agora. Claro. Mas só faz sentido se elas não forem controladas por nós dessa forma, logo a partir do nascimento, porque senão, onde é que está a espontaneidade, onde é que está a espiritualidade disso? Não é? Deixa de existir, não é? Passa a ser um controle igual ao da medicina, ao marcar uma indução. Sim. É igual. Mas neste momento as induções já não são só porque os médicos, nos serviços privados, também são pelo serviço e pelo estado dos nossos hospitais públicos. Portanto, estamos a ter uma epidemia gravíssima de induções. Gravíssima. E que com a pandemia foi uma boleia boa de apanhar. E portanto estamos com uma situação que a informação das mulheres é ainda mais urgente que elas a tenham, e aproveito para referir que é por isso mesmo que o capítulo das induções do meu livro Nascer Saudável está gratuito no meu site, porque eu achei que tinha que prestar esse serviço a toda a gente, e foi dos capítulos que mais trabalho me deu para escrever, por tudo o que envolve de riscos, de fármacos, de tudo, e que não está desatualizado de forma alguma, mantém-se. E as induções é urgentíssimo que as mulheres acordem
para perceber que é das intervenções, se calhar, mais graves e das que acabam por gerar mais intervenções. É o começo da intervenção que acaba por gerar mais intervenções num parto. E muito com a procura da ilusão, nós só estamos a fazer isto que é para evitar, ainda agora esta semana ouvi isto, nós só estamos a fazer isto que é para tentar o mais possível um parto vaginal, sempre com a ideia de não, a ideia é conseguirmos ainda menos intervenção, só que é uma intervenção com riscos elevados e em detrimento de quê? A Alemanha, por exemplo, espera 5 dias numa indução. E eu dou comigo a pensar, como é que, e isto é muito melhor para conseguirmos partos vaginais do que em Portugal. Em Portugal espera-se por norma no máximo 3 dias. Agora imagina, António, com base em tudo isto que estamos a falar do ambiente, da importância do ambiente, o interessante que é questionar se a mulher tivesse 5 dias em casa à espera, se ela não entraria em trabalho de parto espontaneamente. E como é que se leva uma mulher para o hospital a começar um processo de indução, a ser dados os comprimidos via oral, de X em X horas, ou de 6 em 6, ou de 4 em 4, depende da dosagem, e que se está assim 5 dias. Mas não se espera 5 dias para ela estar em casa, não se instrui aquela mulher, olha, os sinais de risco são estes, se o bebê não mexer bem, venha cá, qualquer dúvida venha cá todos os dias para nós ouvirmos o bebê, fazermos uma ecografia, mas vamos esperar, vamos proporcionar-lhe outra confiança, outro tipo de vigilância que lhe possa dar confiança. Não, intervém-se, mas pode-se esperar 5 dias na intervenção. O ser humano tem questões que eu não consigo atingir na lógica e que não há, e que depois que nós vamos ver é que se fossem práticas que nós vamos ver os fundamentos científicos, se eles nos dissessem sim, são melhores, garantimos muito menos mortalidade, muito menos morbilidade, estamos a salvar muitos bebés, não é o caso. Não é o caso. E, portanto, por isso é que eu falo em saúde pública, por isso é que este nosso começo de conversa, quando foste muito bem buscar a frase do Michel Audin, eu não posso não deixar de falar em saúde pública, porque a verdade é que estas práticas têm um impacto enorme. Por exemplo, este aparelho, o CTG, o cardiotocograma, foi introduzido a achar-se que com ele se conduzia a reduzir as paralisias cerebrais, e foi um fiasco, é uma mentira. É uma mentira que nunca se comprovou. Mas não se deixa de usar o aparelho. Segundo percebi, nas últimas décadas, a taxa o número de paralisias cerebrais não diminuiu. Não, é um fiasco. Este aparelho é um fiasco e só levou ao aumento de cesarianas. Mas como é que é possível? Aliás, há artigos de autores que questionam, e eu vou publicar um resumo disto no meu site, que questiona a ética de se continuar a ensinar a monitorização contínua como monitorização de primeira linha para grávidas de baixo risco. Não é ético. A bioética já deveria ter questionado isto. Mas continua-se e insiste-se. E isto tem a ver com a medicina defensiva, porque se há processos judiciais, eles precisam ter o gráfico. Agora, como é que uma medicina defensiva leva a mais intervenção e mais intervenção leva a mais processos? É o efeito de pescadinha de rabo na boca e não saímos dele. E, portanto, às vezes a inteligência humana deixa muito a desejar. Existe esta crença de que a taxa de mortalidade infantil diminuiu em grande parte graças aos cuidados de obstetrícia. É falso. Pois, é falso. Provavelmente tem que ver também com com o facto de agora as pessoas de uma maneira geral terem acesso a condições básicas de higiene, não é? Que eu gosto de usar referências, António. Quando eu digo que é falso, não sou eu que digo que é falso. E esse é um tema que eu também abordo no meu livro Nascer Saudável. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um documentário muito bom que se chama Nascer em Portugal. Penso que é este o título, já tem uns bons anos, que desconstrói muito bem essa ideia de que a mortalidade infantil reduziu-se pelos cuidados obstétricos. E eu posso rapidamente aqui fazer um resumo. A mortalidade infantil vai até aos 5 anos.
por norma, ok? Ou até aos 3, à primeira infância. E pode ter vários patamares, 1 ano, 3 anos, 5. Tudo depende do critério que se está a querer considerar. Mas não é a da obstetrícia. A da obstetrícia é neonatal. É a mortalidade neonatal, que vai até aos 28 dias do recém-nascido, ok? E, portanto, quando a obstetrícia, é a mortalidade infantil, menos. Não vão desembarcar aquilo que é de direito, eventualmente da pediatria, dos cuidados primários dos centros de saúde, da clínica geral, do médico de clínica geral. Portanto, a obstetrícia é uma especialidade que não foi por acaso que quem deu o nome à Biblioteca Cochrane, o Archie Cochrane, como eu tanto gosto de dizer e de informar as pessoas, lhe deu a colher de pau, porque realmente a obstetrícia é muito criativa e inventa. Faz-me lembrar o ChatGPT. Inventa. A gente pensa que aquilo tem uma grande autoridade e que sabe muito, mas depois volta e meia espalha-se assim. Eu uso a inteligência artificial, tive que me meter nela exatamente para poder falar sobre estas coisas, e é muito interessante ver como a obstetrícia quase que parece uma antevisão do ChatGPT, da inteligência artificial. Parece ter uma grande autoridade e que dali a gente vai tirar muita coisa de conhecimento, mas se não tivermos cuidado, estamos a embarcar em algo muito falso. E a obstetrícia tem muito disso. Naturalmente que tem um lado muito positivo na área da patologia, mas temos que ter muito cuidado, porque por princípio, muitas vezes a obstetrícia, primeiro, põe em prática intervenções que nunca foram estudadas. E se em tempos a medicina tinha que exercer, porque não tínhamos, não existia ainda na evolução humana o conhecimento científico, com método científico, com revisões sistemáticas, com o que hoje conhecemos como evidência baseada, medicina baseada em evidências. Atualmente isto é completamente descabido que assim seja, mas continua a acontecer. A obstetrícia continua, primeiro, põe em prática, porque acha que sim, porque um estudo ECO deu essa orientação, e depois, quando passado muitos anos, é que lá vamos começar a ver os efeitos, as reações adversas, e então voltamos para trás. Sandra, corrige-me se estiver errado, por favor. De acordo com os números, a banalização da cesariana é uma das principais causas da taxa das mortes neonatais, não é? Não, as mortes neonatais, felizmente, em países como, claro que há mais mortalidade Porque tem que ver com, não só com mortes, com problemas respiratórios, E é a morbilidade. Sim. Por isso é que eu falo em saúde pública, António. Sim. Percebes porque é que eu falo em saúde pública? Porque as intervenções no parto podem ter consequências a longo prazo. E os estudos o que nos estão a alertar, apesar de muitos deles não termos ainda relações de causalidade, não há causa e efeito, mas temos alertas. Sim, mas de que há uma incidência maior. Há uma incidência se aumenta o número de cesarianas, se aumentam as patologias, deve haver uma relação. Há uma relação. Ainda nem sempre se consegue estabelecer relações de causalidade, mas que há uma relação, há. E, portanto, há um alerta, isso é evidente, seja para as alergias, e, em alguns casos, para as dificuldades respiratórias, para as doenças autoimunes, por exemplo. Há uma relação. Se ela é de causalidade ou não, ainda não conseguimos saber, mas que temos que ter esse alerta e portanto, não podemos fugir nunca, não podemos fugir do princípio básico da medicina, que é, na dúvida, não faças mal. Exatamente. E a área do parto é diferente de qualquer outra área da medicina, porque a área do parto, por princípio, na esmagadora maioria das mulheres, não é patológica. É biológico, é fisiológico. Ok? Faz parte da nossa essência, da nossa existência. Tratá-la como se fosse patológico é o princípio, é a violação de um princípio essencial de medicina, que é, primeiro, não faças mal. First do no harm. Sim.
Então, bom, o que é que tu dirias a uma mãe que quer tomar epidural ou quer fazer cesariana para não sentir dor? Querer fazer cesariana para não sentir dor do parto é estar-se a meter numa dor de pós-parto que pode ser bem superior à do parto e prolongada, porque a do parto tem um tempo, tem um princípio e um fim. E felizmente no mundo ocidental, não estamos a falar em países como nós lhes chamamos pobres, em que temos recursos, um parto não dura uma semana. Um pós-parto com dores pode durar meses. Portanto, fugir à dor do parto com uma cesariana é um erro tremendo. Portanto, se formos por partes, primeiro a epidural, que é se calhar a intervenção banal. Eu procuraria perceber porque é que essa mulher acha que precisa da epidural. Qual é a questão dela com a dor do parto? O que é que ela acha que é a dor do parto? Porque vende-se a dor do parto, no fundo isto foi uma estratégia e que nós vimos recentemente, há 5 anos atrás, com a pandemia, foi exatamente a mesma que usaram. Portanto, a estratégia foi a estratégia do medo. Usam a dor do parto para incutir medo à mulher e fazem da dor do parto um bicho-papão, para que ela tenha medo. E ela, com medo, aceita mais facilmente as intervenções. Portanto, não interessa à mulher ouvir outras mulheres que a dor do parto pode ser maravilhosa. Depois, não é durante. É depois. E durante, às vezes, também. Tudo depende do tipo de dor, tudo depende da motivação que a mulher tem para viver aquela Da dor. consciência que tem também sobre. Da consciência de que tem. Isso está tudo alinhado, ok? Porque se temos um bebê que está mal posicionado, ou se temos questões patológicas, eu acompanhei em 2023 uma mulher que estava motivadíssima para ter um parto natural, e viemos a perceber mais tarde que havia questões anatómicas dela que justificaram um nível de dor que não foi possível continuar de forma natural e que teve que ter epidural. Eu sou muito grata, António, por termos epidural em Portugal como temos, porque depois de ter estado na Guiné-Bissau um mês... Com certeza, mas nada contra a epidural. Portanto, Agora, acho que é muito importante deixarmos isso claro. O problema é que aquilo que era suposto ser exceção se tornou a regra, não é? Esse é tal normose que o Paulo Borges nos ensinou aqui, pelo menos a mim ensinou-me a tal normose, a normopatia. Esse é o problema. O parto natural devia ser o normal. Ora, aí está. Foi isso que eu procurei fazer no meu livro, foi desconstruir porque é que o normal passou a ser patológico. É que o normal passou a ser Nada contra a cesariana, mas a cesariana deveria ser uma exceção, não é? A questão é essa, mas banalizámos de tal ordem as intervenções e começámos a tratar do parto como se ele fosse patológico, ao ponto de que passou a ser quase patológico. À partida, se calhar nem seria necessário haver um médico na sala de parto. Não, as mulheres que eu acompanho, por norma, e fico muito feliz quando elas me procuram o mais cedo possível, exatamente para as ajudar a perceber que uma gravidez numa mulher saudável, que não tenha patologias, que não faça medicação para nada, por rotina no seu dia-a-dia, ela em primeira instância não é um médico obstetra que ela deve procurar, é uma enfermeira obstetra. É o modelo de parteira, como se chama. Sim. Em Portugal foi criada inclusivamente uma comissão para a redução da taxa de cesariana. Sim, que teve sucesso, por acaso. Sim, mas pronto. Os nossos hospitais públicos são melhores sítios para nascer do que os privados. Ainda. Apesar desta roleta russa, está fechado, está aberto, está a maior porcentagem de partos que eu acompanho nos meus 283 dos hospitais privados são para aí. Estou igual. Por acaso, o ano passado, acho que os hospitais privados aumentaram. Tem a ver com a estratégia, não é? Tem práticas ligeiramente mais alinhadas com menos intervenção. Sim, ou seja, com as evidências científicas, não é? Um bocadinho. Com as práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Um bocadinho mais. Porquê? Porque não estão virados para a faturação. Claro.
Pois. Não estão virados para Qual é a o papel dos interesses comerciais nisto? São também um grande entrave, não é? Claro que são, a todos os níveis, até a epidural. Um parto natural a um hospital privado, que interesse é que tem? Das duas, uma, ou cria uma tabela diferente e cria uma ala de parto natural fantástica e que a mulher vai ali e o seguro consegue fazer uma tabela. Se não, não rende. Não rende. Não rende. Então, eu já vi mau mulheres a negócio. pagarem tipo 120 euros por um parto num hospital privado com seguro, porque não houve epidural, não houve nada. É um péssimo negócio, não é? Aliás, eu já tive, eu relato isso e, portanto, às vezes eu não posso inventar histórias que ainda não me aconteceram, mas um dos partos que eu acompanhei no privado e em que o médico não fez episiotomia, não fez nada, ele chegou ao fim e disse: mas Sandra, então a gente assim faz o quê? E realmente é uma pergunta legítima, não é? Ter profissionais altamente qualificados que fazem 7 anos de curso de medicina para estar e não fazerem nada, temos que começar a saber gerir recursos. Portanto, os médicos obstetras são para partos e gravidezes patológicas. O normal, gravidezes de baixo risco, devem ser vigiadas de princípio ao fim pelo modelo de parteira, pelas nossas enfermeiras especialistas. Mas essa classe tem que acordar. Essa classe tem que exigir isso. Essa classe tem que impedir que a classe médica em Portugal continue com este poder que tem, que é erradíssimo. É um abuso de poder mesmo. Mas só como classe é que tem que agir. Está a tornar-se numa tecnocracia, não é? Não está a tornar-se, já é assim. Há muito tempo. Tem que terminar a tecnocracia, não se está a tornar. Isso é o que temos. Temos é que pôr fim. E olhar para os... Porque isto não é uma invenção, é muito claro, é muito importante, António, desculpa interromper-te, é muito importante esclarecer que isto não é a Sandra Oliveira e o António Guerreiro que estão aqui com uma conversa freak, ok? E alternativa e esotérica, ok? Não é nada disso. Isto é os melhores fundamentos científicos. Isto são os melhores modelos de cuidados na área da gravidez e do parto. Isto é o que temos numa Finlândia, numa Irlanda, num Reino Unido, numa Austrália, e não vale a pena virem enfocar os indicadores de mortalidade, porque países com melhores indicadores de mortalidade que nós, são esses modelos que têm. Mas isto é importante informar a população, porque cada vez que há um artigo que sai a falar sobre isto, os portugueses não percebem. A esmagadora maioria dos portugueses não percebem. E aqui uma das maiores barreiras é o idioma. Em Portugal ainda se valem de nós falarmos português, porque se nós falássemos inglês, não nos tomavam por tão parvos. Sim, este é muito curioso, este desfazamento que existe entre as práticas correntes nos hospitais, e em especial nos hospitais privados, e as práticas recomendadas e recomendadas por algumas das principais instituições na área da saúde no mundo. Não é? Por exemplo, a Academia Americana de Obstetrícia e Ginecologia, isto que nós estamos aqui a falar, faz parte das recomendações deles. A figura da doula, que em Portugal, o conceito de violência obstétrica, que em Portugal a nossa ordem dos médicos não quer reconhecer e acha que isto é uma moda e que veio e que as mulheres têm é que ouvir os profissionais de saúde, como eles têm escrito nos seus pareceres sobre a violência obstétrica para a Assembleia da República, mostra bem a classe médica que temos. Portanto, eles fazem uso, e desculpem a expressão, da ignorância dos portugueses, da nossa população ainda. Eles fazem uso disso. Uso e abuso. Mas talvez haja ignorância também por parte dos profissionais de saúde. Também, não, sem dúvida alguma, e a pandemia foi uma boa prova disso, não é? Sim. É impossível eu não referir isso. A pandemia foi uma boa prova disso, porque se as pessoas... Isto levava-nos a muitas outras áreas, não é? É bom manter as pessoas ignorantes. É bom manter as pessoas sem literacia, seja a que nível for. Porque assim as pessoas não questionam.
Assim, o que vier por parte de um governo, de um Estado, numa situação de medo, as pessoas aceitam, não questionam. Porque dá jeito, lá está, é a tal figura da instituição. Alguém vai tomar conta de nós. Não interessa instigar as pessoas a serem autónomas e a serem responsáveis por si. O que interessa é as pessoas acreditarem em alguém. Mas nesse sentido de promover a literacia e a formação dos profissionais de saúde, tu promoveste inclusivamente algumas palestras na maternidade Alfredo da Costa. Sim, com o Dr. Michel Olá. Sim. Sim. Eu, no início... Em outros lugares, e continuas a organizar palestras, ou esse trabalho está a ser feito por alguém? Esse trabalho, eu dei o pontapé de saída, portanto eu identifiquei, eu criei, digamos que a minha estratégia para mudar mentalidades em Portugal e para pôr as diversas frentes, se fosse cidadão comum, as mulheres principalmente, fosse os profissionais de saúde. Eu olhei, quando decidi fazer esta reconversão profissional, pensei em que áreas é que eu vou atuar, e decidi atuar nas duas e, portanto, organizei coisas para os profissionais de saúde, identifiquei as pessoas que eu achei que tinham mais autoridade e um conhecimento prático para transmitir, tanto na área dos livros, neste caso o livro do Michel Audin, a Cesariana, que eu achei é uma boa estratégia, e com o apoio do professor Jorge Branco e do Dr. Manuel Hermida foi assim o arranque, digamos assim, para os profissionais de saúde e com as palestras, mas fiz também para o público em geral. E depois para a enfermagem, porque este modelo de parteira que eu estou a referir não existia em Portugal. Os enfermeiros especialistas eram formados com base no modelo biomédico, antes de 2005. E eu identifiquei figuras na área do modelo biomédico, a Cornélia Anning, por exemplo, para o parto na água, que é sempre uma atração fatal, parto na água. É exótico. Pronto, é o que é. Mas que para uma transição de muita intervenção de epidural para parto natural é importante. Mas atenção, que não seja água com cloro. Que não seja água com cloro, sim. Mas não deixa de ser importante ter disponível o parto na água como medida intermédia entre a não intervenção e a intervenção de extremo para alívio da dor, ok? E portanto até aí os nossos hospitais continuam a falhar porque não o têm, e portanto depois trouxe também a Verena Schmid, que é uma parteira fabulosa na área da vigilância da gravidez, num modelo não biomédico, portanto num modelo como o que é recomendado, e que sabemos que acaba por gerar menos intervenção, e a partir daí depois larguei as sementes e hoje temos enfermeiras e estas pessoas já têm, trouxe também na área da preparação para o parto, na área da anatomia, a Núria Vives, que foi fundamental para o conhecimento da bacia então, e do movimento. Sentes que essas iniciativas surtiram efeito, que se traduziram em mudanças práticas? Isso eu, por exemplo, hoje, para mim, quando acompanho uma mulher como doula, para mim, Sandra Oliveira, eu não tenho que pedir a ninguém liberdade de movimentos. Já em 2023 cruzei-me com uma figura de dinossauro que me causou alguns problemas no hospital, mas é raro, é muito raro. Por exemplo, a liberdade de movimentos, e eu costumo fazer sempre este disclosure. Estás a falar do parto ativo? Estou a falar do parto com mobilidade, como ele deveria ser. Sim, fala-nos um pouco sobre o parto ativo. Porque... É um outro livro da Janet Palaskas, e que eu também refiro. Portanto, a Janet Palaskas foi uma ativista como eu no Reino Unido e que criou e que conseguiu gerar um movimento de mulheres que gerou exatamente isso. A revolta de queremos parir em movimento. Reuniu 6.000 pessoas na manifestação. É verdade. São outras culturas. Isso em Portugal era impensável. Não vale a pena nós... 6.000 pessoas, não, 6.000 mulheres. 6.000 mulheres, exatamente. Não vale a pena nós em Portugal aspirarmos a determinadas coisas. Eu fiquei surpreendidíssima com o que aconteceu agora com as árvores na Avenida 5 de Outubro, no que diz respeito às assinaturas, mas depois parece que só uma mulher é que se pôs lá a tentar impedir o abate das árvores. Portanto, nós somos um país difícil de fazer mudanças porque somos mesmo muito pouco
fugazes nas nossas convicções e manifestações. Eu não sei, eu acho que estamos um pouco adormecidos, mas nós temos uma tradição até de mulheres revolucionárias, não é? Pois, mas parece que perdemos, mas são pontuais e entre uma e outra Sim, mas anos na história. é sempre uma minoria que faz a diferença. Sempre, não temos que perder a esperança, mas esse exemplo de Janet Palascas, por exemplo, é algo que nos mostra bem o que é a cultura, as culturas sociais e as diferenças que existem entre os vários países. E, portanto, aquilo, porque já se tentou, e nós em Portugal temos associações e ela reivindicou a liberdade para o parte ativo. A liberdade de movimentos. Chamou de parte ativo, sim, que ela chamou de parte ativo. E qual é a importância dessa liberdade de movimentos? Sim. Não é? É como qualquer... Isso é muito básico. Não, é fundamental para o parto, não é? Porque aquela posição deitada, não é? Não favorece, não é? Não favorece o parto, pois não? A posição deitada nós também não a podemos demonizar, ok? Não podemos olhar para ela como nunca a posição deitada. Que é aquela posição da cadeira de ginecologia, não é? Essa posição tem o seu momento e deve ser acolhida também na individualidade de cada mulher. E pode haver situações em que pode até fazer todo o sentido essa posição, ok? E eu já tive situações em que isso aconteceu e em que percebi que, sim senhor, temos que parar. Tem a sua função. Tem a sua função. Muito bem. E, portanto, todas as posições são possíveis e todas as posições podem ter o seu lado positivo. E algumas, até verticais, podem ter o seu lado negativo. Porque a ideia de que a posição vertical para o período expulsivo, por exemplo, é boa para a descida do bebê, mas também o que nos mostram os estudos e o que eu comprovo com a minha observação desta minha amostra é que efetivamente, por exemplo, para se perder sangue, ela também aumenta essa probabilidade e, portanto, as posições têm que ser individualizadas, não há uma posição muito melhor que a outra, é mesmo seguir a ideia de que cada parte é um parto, cada mulher é uma mulher, cada bebê é um bebê e no momento é que se percebe o que é melhor. Mas é isso que é tão importante e que a medicina não faz, não é? Pode ser um é tudo pela mesma bitola, não é? Pela mesma bitola. E não é, nós somos humanos. Não é? E eles também são. Eles também são. Não sei, quando estão com aquela persona de médico, não são tão humanos assim. Pois, há qualquer coisa que está a falhar na formação. Estão muito colados àquela máscara. Há qualquer coisa que está a falhar na formação dos profissionais de saúde. Eu fiquei muito contente quando vi a entrevista com o Paulo Borges e gostei de ouvir o papel que ele está a fazer na Universidade de Medicina, porque é muito importante que os médicos efetivamente tenham essa visão e de cuidar deles, porque realmente se eles não cuidam deles, depois também não sabem cuidar dos outros, não é? E esse lado emocional é muito importante gerar na nossa prática e nas nossas escolas de medicina, porque enquanto isso não existir, mas é uma questão de cultura, e eu penso que também tem a ver ainda com o facto de que nós ainda não perdemos totalmente, ainda não nos libertámos totalmente do país que foi viver debaixo de uma ditadura e, portanto, há coisas que nós ainda não conquistamos. E ainda há aquelas figuras de autoridade na sociedade, o advogado, o médico, o professor, que se ele diz, a gente ficamos todos... Acho que a principal ditadura é interior. É, sem dúvida, mas até que as pessoas percebam isso... Até que as pessoas percebam isso, vão ter que haver muitos podcasts da LAP, se calhar, para nos poder ajudar a chegar lá, sem dúvida alguma. Que a ditadura maior é a nossa, mas isso instiga. Somos os nossos principais tiranos. Somos, e na gravidez, numa mulher grávida, isso é muito óbvio de ver como é fácil pôr a mulher a achar que depende de toda esta figura da autoridade para conseguir ter uma criança saudável, quando
não é totalmente verdade. Apesar de que, como eu como eu transmiti no meu livro Nascer Saudável, nós não podemos olhar para as gravidezes humanas como olhamos para o reino animal, porque a nossa placenta é diferente da placenta da maior parte dos outros mamíferos. A nossa placenta é uma placenta hemocorial, em que tem menos camadas de proteção do que os outros mamíferos que nós muitas vezes observamos. E isso faz com que as nossas gravidezes, as gravidezes humanas, sejam mais exigentes e que possam levar a mais patologias quando há um esforço desequilibrado entre aquilo que o bebê precisa de ir buscar e aquilo que a mulher está disponível para dar. Que o corpo da mulher está disponível para dar, e daí que depois desencadeia as patologias, as diabetes e as hipertensões. Podemos dizer que a primeira causa de qualquer patologia durante a gravidez será um desequilíbrio entre o feminino e o masculino. Neste caso, ou seja, se a mulher não estiver a viver o seu arquétipo de mãe, não estará disponível, ou seja, se tiver a canalizar muita energia vital para o intelecto, para o trabalho, para todas essas atividades próprias da vida moderna e da mulher moderna, não é? Não está a canalizar essa mesma energia vital, que é um recurso limitado, não é? Finito, para a gestação. Não é? Sim. E então essa é a forma do bebê, não é? Do feto, do bebê comunicar, não é? Com a mãe, é através dessas patologias. Está a dizer que não está a receber tudo o que precisa. A placenta é que comanda isso. A placenta é que é ali o órgão gestor da comunicação entre a mãe e o corpo e o bebê. Um dos pilares essenciais se eu pudesse, acho que é muito as gravidezes geradas, as concepções geradas de forma espontânea, de surpresa, elas por um lado são, quando são desejadas, quando elas acabam por ser bem acolhidas, são bonitas, mas podem não ter esse lado de preparação mental e prático na vida da mulher, no seu dia-a-dia, para a mudança que vai ser no corpo dela. E uma das principais mudanças que tem que existir, para além de toda essa forma de estar, de arquétipo, como tu estás a querer abordar, é a nutrição. Ok? A nutrição numa gravidez é um pilar essencial. E, por exemplo, a obstetrícia não olha para isso. Um obstetra não pergunta a uma mulher como é que é a sua alimentação. O que é que você come? Nem a obstetrícia, nem nenhuma especialidade. As enfermeiras obstetras eu espero que o façam. E se não fazem, deviam de fazer. O modelo de parteira deve se preocupar com a nutrição. É a primeira coisa que uma mulher deve olhar é o que é que eu estou a comer, porquê, e se estou a satisfazer as necessidades deste meu estado atual. Por isso, deveria ser um trabalho de equipa. Uma equipa multidisciplinar. Multidisciplinar. A nutrição, mas não é como nós temos nos nossos hospitais, que muitas vezes está desatualizadíssima. Quando eu vejo listas com a bolacha Maria, fico possuída. E, portanto, isso é essencial mudar para melhorarmos os resultados da vigilância da gravidez no nosso país. E não só. Por exemplo, foi uma das coisas que eu constatei na Guiné-Bissau e em qualquer país africano, é que nós conseguiríamos reduzir muitas patologias se nutríssemos aquelas mulheres. E às vezes com coisas que eles têm da terra, não precisávamos de inventar, nem de importar, não, eles têm lá tudo. E em Portugal nós também temos ainda esta lacuna. Não se olha para a nutrição das mulheres, nem para a nutrição da alma, nem para a nutrição do corpo. Não. A nutrição da alma também é extremamente importante. O que é que está a fazer? Como é que é o seu dia? Que tipo de trabalho faz? Como é que é o seu trabalho?
É tão importante, porque há trabalhos que são completamente e que pode não parecer, mas não batem certo com carregar um bebê numa barriga. E vou dizer algo que pode... A enfermagem, para mim, eu se pudesse, enfermeira nenhuma trabalhava grávida. Professoras, não. São stresses enormes. São níveis de stress elevadíssimos. Da minha lista de profissões destes casais que eu acompanho, destas mulheres, a classe de enfermagem e as professoras são das profissões que eu vejo que depois no pós-parto é mais difícil de lidarem com a mudança e com as necessidades daquele bebê, não é? Porque é um bebê que levou meses ali em turnos. Imagina uma enfermeira a fazer turnos, profissões de turnos, e as mulheres grávidas. Imagina isto. Sim. Tem círculos circadianos sem respeitar. Sim. Realmente são pequenas coisas que parecem tão básicas. Sim. E que não se protege. E não se protege o bebê. Já nem estou a falar da mulher. Eu estou a falar do bebê, que está ali dentro, que é pequenininho. São indissociáveis, não é? Que são indissociáveis, mas quando uma mulher está grávida, a gente tem que olhar, é o bebê que já está ali, é aquele bebê que já temos que proteger. E como é que mandamos uma mulher para a frente de uma turma de adolescentes, daqueles... Não pode ser. E isto, há países que já têm isto com atenção e que já prestam cuidados diferentes e que protegem a mulher nestas fases de uma forma completamente diferente da nossa. A pandemia foi muito reveladora disso, não foi por acaso que tivemos muito menos partos prematuros, não foi por acaso. Sim. Porque os confinamentos tiraram as mulheres do trabalho e, portanto, a esse nível foi uma boa prova do que é que andamos a fazer durante a gravidez. Eu fui pai nessa altura, a minha filha nasceu em 2020 e foi um tremendo desafio. Foi uma altura que eu sou fácil de me emocionar, está bem, António? Eu quando me cruzo com pais dessa altura, eu sofro. Sim. Eu não sei como é que os profissionais conseguiram fazer o que fizeram aos pais e às mulheres. Sim. Eu não sei como é que eles conseguiram, confesso, desculpa a emoção, mas eu não vou... já passaram 5 anos e quando me cruzo com casais que os primeiros filhos nasceram nessa altura, é difícil. Bom, são traumas. Sim. Ficamos com um trauma na sociedade. Estes efeitos não vão desaparecer tão depressa. Nesse ano aconteceu-me tudo. Sim. Foi duro, foi desafiante. Sim. Não ter podido estar presente, não é? Acompanhar a minha mulher. Não, eu não consigo. Os profissionais que me possam vir a ouvir, eu não lhes perdoo. Não há justificação possível. Não há fundamento científico nenhum para o que aconteceu. Portugal foi um país completamente ditador, abusador. Nem o pior país que a gente viu nas televisões, a Itália fez, o Portugal fez. O Reino Unido, por exemplo, até em pandemia, dizia às mulheres: tenha sempre acautelado 2 acompanhantes, para, se caso um dê positivo, você ter outro. Em Portugal tiraram 1. Por isso é que é urgentíssimo nós acabarmos com esta restrição de um acompanhante. Esta é a maior manifestação de abuso de poder que nós temos em Portugal, no que diz respeito às mulheres em trabalho. A violação dos direitos começa logo na triagem. Logo na triagem. E nessa altura foi, enfim, extrema, não é? Porque privar as mulheres de um acompanhante
É violento. É muito violento. É violento. O acompanhante é violento para a mulher e foi violento para os pais que não puderam conhecer os filhos e que os conheceram 3 dias depois. Quando conheceram, não é? E portanto isto são Mas olha, efeitos... há males que vêm por bem, porque se não tivesse sido se não tivesse havido essas circunstâncias, essa crise pandémica, ou o que queiramos chamar-lhe, provavelmente a nossa filha teria sido vacinada. E assim, enfim, não foi. São decisões que pronto. Mas, ou seja, alertou-nos também para despertarmos para uma série de riscos. Enfim, então há males que vêm por bem, está tudo certo, tudo é perfeito. Sim, mais ou menos. Às vezes eu vejo situações que é importante nós conseguirmos converter as situações difíceis em lições. Que elas foram perfeitas, as difíceis só são quando nós tiramos as lições e portanto há situações muito difíceis que não são perfeitas, aí tenho que discordar contigo, António, mas naturalmente que é bom tirar lições positivas do que foram as dificuldades, e esse lado que tu tiras como positivo eu entendo, porque realmente foram tempos que levaram as pessoas a questionar muita coisa no que toca. Sim, e foi o nosso caso. À medicina. Sim. E a questionar o que é isto que se anda a fazer, coisas que sempre foram promovidas para estimular o nosso sistema imunitário, de repente põe-nos a fazer o oposto e portanto, e no que toca às mulheres grávidas foi um bom exemplo de tudo o que não deve ser feito, e para mim foi um momento em que a medicina perdeu uma oportunidade para ganhar credibilidade, e portanto agora... E com isso, enfim, talvez tenhamos ganho muitas outras coisas. Vamos ver Sim, vamos ver o que o futuro traz. Vamos ver o que o futuro nos traz, sem dúvida alguma. Pelo menos mais consciência eu espero que traga. Vamos ver. No mínimo, aquela minoria que tu falas ficou maior. Isso eu consegui perceber, é que nestes 20 anos de doula eu sentia-me mesmo numa minoria que com a pandemia, ao contrário do que poderia parecer, eu passei a sentir-me... Esse grupo maior. Tem vindo a tornar-se mais numeroso. Tomei consciência que a franja da sociedade portuguesa que se questiona é pequena comparado com o que se desejaria, como por exemplo num Reino Unido, numa Itália. Mas está a crescer. Países. Está a crescer. Mas está a crescer. Sandra, o nosso tempo está a terminar. Obrigada, António. Muito grato. Grata eu. Muito grato. Desculpa as emoções, mas pronto, fazem parte. Somos humanos e estamos a falar de parte humanizada. E estamos a falar de parte, sem dúvida. Está tudo certo. Muito grato. Obrigada aí pelo convite.